O tema da live de hoje é o seguinte: do 0 ao 10 mil reais por mês no Airbnb ou na Booking. Na live de hoje eu quero mostrar para você como é possível você atingir esse valor, né? Como você consegue atingir esse faturamento de 0 ao 10 mil reais, seja na Booking, seja no Airbnb, seja somando os dois, seja com a sua hospedagem, ou se você queira atingir esse faturamento administrando outras hospedagens, eu vou mostrar para você o passo a passo. O sucesso, ele deixa rastro, né? De tantas pessoas que eu já atendi, tantas pessoas que eu já mentorei, o sucesso, ele deixa rastros. E uma coisa eu posso lhe dizer que o que mais, a palavra que mais para mim se assemelha com sucesso, nada mais é do que comprometimento. Quando você está comprometido com o seu meio de hospedagem, é indiscutível que o resultado ele vai chegar. É só questão de tempo. Então, chegar do 0 aos 10 mil reais no Airbnb, na Booking, não é fácil, mas é simples. Desde que você conheça o caminho. Porque uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, a gente sempre tem isso em mente, né? Eu preciso trabalhar muito para que eu tenha bons resultados. E uma coisa eu quero dizer para vocês, tudo que eu compartilho aqui é para que você esteja mais próximo de triplicar reservas. Nós não estamos no jogo do esforço, e sim, a gente está no jogo do resultado. Por quê? Porque o esforço, ele precisa ser inteligente. Eu não preciso me matar de trabalhar para ter o faturamento de 10 mil reais na minha hospedagem. Isso é, se a minha hospedagem também permitir. Mas se a minha hospedagem não permite, minha hospedagem permite que eu consiga faturar 5 mil por mês, putz, eu posso administrar outras hospedagens e querer completar para os 10. Mas eu quero dizer para você que é exatamente isso, que o resultado vem, não é com o excesso de esforço. Né? Ou seja, não é com aquela, sabe, com aquela força toda. Não, a gente não está no jogo do esforço, a gente está no jogo do resultado. E o resultado, ele precisa ser inteligente. E para começar a live, eu queria dizer para vocês que existem 3 pontos que vocês precisam sempre gerar no trabalho de vocês, na hospedagem de vocês. Primeiro, valor. Ou seja, você tem que ter uma preparação da sua hospedagem. É um dos pontos que eu costumo dizer que são cruciais, o que diferencia de quem tem sucesso de realmente de quem sobrevive, de quem só paga a conta, tá? Então, esse valor, essa preparação é importantíssimo. Segundo ponto, valorização. Alguém tem que olhar para aquilo que você vende, para aquilo que você busca hospedar as pessoas, o teu apartamento, a tua casa, o teu flat, a tua casa de temporada. Você tem que mostrar para as pessoas, né, que aquilo tem valor e elas têm que dizer que tem valor. Ou seja, as pessoas têm que valorizar. Então, valor, valorização e o terceiro ponto, visibilidade. Essa tríade, digamos assim, é o que vai fazer, né, o seu trabalho ser reconhecido e você triplicar reservas. Beleza? Então vamos lá, Lagreca. Conta para mim aí, como é que é possível chegar do 0 a 10 mil reais? Como que isso é possível? Como? É uma mágica? Como eu falei, você tem que estar comprometido. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque o seu comprometimento vai gerar, digamos que, uma organização. Porque para que o resultado ele aconteça, você não vai fazer uma única vez e aquele resultado vai acontecer. Não, isso não existe. Isso é mentira. Você vai ter que entender o passo a passo. Ou seja, o que é que eu preciso primeiro me organizar, o que é que eu preciso ter para que eu consiga chegar nesse resultado. Então, como eu falei, o teu trabalho tem que ter valor. A tua hospedagem ela precisa ser preparada. E, obviamente, que você sabe que você vai ter que direcionar esforços e foco aonde realmente vai trazer resultado. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter várias atribuições dentro do segmento de hospedagens, conforme eu vou compartilhar com você aqui, você vai ter várias atribuições, então você precisa entender quais são os pontos que você precisa equilibrar, quais são aqueles pontos que você tem que direcionar esforços. Por quê? Porque o que não for produtivo, o que não for estratégico, deve ser delegado. Você tem que delegar essa função. Obviamente que toda operação, né, se você está começando agora ou se você está, né, trabalhando no segmento de hospedagem, mas ainda não tem aquele resultado, pega um papel e uma caneta que eu vou começar a dividir para você as áreas que você precisa entender para que você direcione esforços. Porque são nessas áreas que você vai conseguir ter o retorno necessário para isso. Então, o primeiro ponto que você vai anotar aí são as atividades, tá? Os pilares. Quais são as atividades, quais são os pilares que nós temos dentro do segmento de hospedagem? Nós temos o pilar financeiro, tá? O primeiro ponto, ou seja, você tem que administrar contas a pagar, contas a receber. Por que isso é importante? Porque quando você tem uma noção do financeiro, você vai ter uma precificação melhor. Porque
a grande maioria dos meios de hospedagem, quando eu falo meios de hospedagem, eu estou me referindo a pousada, a casa de temporada, a flat, apartamento, meios de hospedagem. Vende na internet? Você vende na internet? Pronto. O grande problema da maioria dos meios de hospedagem chama-se precificação errada. E a precificação, ela vem um degrau anterior, porque a precificação, ela vem da gestão financeira. Se você não tem gestão financeira, se você não tem organização, que foi o primeiro ponto que eu falei agora, você vai se perder na precificação. Como que você vai saber as despesas fixas, as despesas variáveis? Como que você vai colocar, estipular um prolabore para você? Como é que você vai fazer isso se você não tiver organização? Então, atividades que você tem que administrar durante a gestão de hospedagem. Financeiro é o primeiro ponto. Vendas. Vendas, digamos ainda que... Eu vou até separar. Vamos só falar de vendas. Vendas, por quê? O coração de qualquer empresa é vender. Empresa que não vende, ela fecha. Empresa que não vende, fecha. Então, um dos pontos que acontecem com a maioria dos gestores de meio de hospedagem é que muitas vezes, quando eles começam a trabalhar, eles só vendem pela Airbnb. Tá? Eles só vendem pelo Airbnb. E aí, o que acontece? Muitas vezes a plataforma não entrega a quantidade de vendas que ele precisa. A plataforma não entrega. E aí ele fica naquela, né? Mas porque o Airbnb é mais seguro, porque o Airbnb é mais fácil. Vocês estão escutando o barulho aqui, né? Acho que disparou o alarme do hotel aqui. Parou. Boa. Então, o que acontece? Em relação às vendas, então muitas pessoas às vezes ficam atrelado ao único canal de venda. E eu sempre digo, um dos pilares que eu ensino dentro do método hospedagem lucrativa é exatamente o pilar da distribuição. Se eu não estou satisfeito com aquele parceiro, por melhor que ele seja, eu preciso abrir outras frentes de venda. Então, dentro do pilar de venda, você tem que administrar a parte de distribuição, né, para você pulverizar, aparecer em mais vitrines. Você tem a parte de reservas. Você tem a parte de atendimento, a parte de negociação, a parte de dúvidas, de explicação. Por quê? Todas as vezes que um hóspede ele tem dúvida sobre alguma coisa, ele não vai fazer a reserva. A reserva, ela só vai acontecer depois que você conseguir gerar o desejo e tirar todos os atritos da frente dele. Aí, pô, Lagreca, o que são os atritos, cara? Os atritos são as dúvidas, as perguntas. Tem gente que é assim, né? Tem gente que gosta de perguntar, que vai viajar e, eu quero saber se tem eletrodoméstico, se a cozinha é equipada, se tem enxoval, se tem estacionamento, se a vizinhança é segura. Tem gente que é assim. Muitas vezes nosso anúncio não está claro, mas eu ainda não cheguei nele, tá? É um pilar que eu estou querendo só mostrar para você, que são as atividades do gestor de um meio de hospedagem. Financeiro, vendas, que engloba reservas, atendimento, negociação, dúvidas e as explicações, né? Terceiro ponto, divulgação, porque a divulgação engloba o quê? A divulgação engloba as plataformas. E como eu sempre digo, o que eu compartilho com vocês aqui é como que você triplica reservas. Se você vai triplicar pela Booking, pelo Airbnb, pelo Instagram, é uma escolha sua. O que eu explico pode ser triplicado em qualquer uma dessas frentes. Posso juntar todas para triplicar, preciso unir as forças, ou não. Tem hospedagem que só com o Airbnb ele triplica, só com a Booking triplica, se somar os dois triplica. Então, dentro do marketing, você tem que entender essa divulgação, que é exatamente os 9 pilares que eu ensino no método de hospedagem lucrativa. As minhas fotografias são boas, o meu conteúdo esclarece, tira dúvidas, as minhas avaliações fortalecem, né, a experiência que eu forneço, ou seja, são outros hóspedes validando. As minhas políticas estão de acordo com a minha estratégia de venda. Ou, Lagreca, eu queria vender no volume, porque minha hospedagem não tem diferenciação. Eu sou muito mais do mesmo. Qual a estratégia? Volume. Política flexível, ajustar preço, conhecer bem os custos e ganhar no volume. Não, Lagreca, eu quero ganhar no ticket mais alto, com menos rotatividade, então tenho que gerar mais valor. Então, tudo isso vai fazer parte de uma estratégia de divulgação de marketing, que ainda tem a precificação, a distribuição, a disponibilidade, a parte de diversificação tarifária. São 9 pilares que eu posso falar aqui para vocês, eu acho que muita gente ainda não escutou sobre ele. Então, quais são as atividades? Financeiro, vendas, marketing, que eu falei que são os 9 pilares. Quais são os 9 pilares que vão me fazer estar nas primeiras páginas e nas primeiras posições? Fotografia, conteúdo, avaliação, políticas, disponibilidade, preço, visibilidade, distribuição e diversificação tarifária. Esses são os 9 pontos que a gente, conectados, a gente consegue ir para as primeiras páginas, seja de Booking, seja de Airbnb, seja de VRBO, seja de Expedia, Hotels.com, pouco importa. Desde que eu consiga trabalhar esses 9 pontos, eu consigo ter um excelente marketing.
Essa é a conexão, digamos, é a estratégia, são os pilares centrais do método de hospedagem lucrativa, que eu vou explicar em mais detalhes no nosso evento, na semana Triplica Suas Reservas, tá? E o próximo ponto, a parte de operação. Né? Quantos de vocês, né, às vezes, acredita que a hospedagem é simplesmente vender, limpar, entregar a chave e ir embora? Olha quantos pontos tem. Então, financeiro, vendas, marketing e operação, porque é exatamente o atendimento, a gestão, né? Digamos assim, a gestão do receber, digamos assim, a estadia, é você estar ali, né, disponível se alguma coisa acontecer. Esses são os pontos. Então, feito mais uma introdução ainda, que eu ainda não caí dentro do assunto, né? Eu separei as áreas, porque agora eu quero descer um pouco mais. Qual é o próximo ponto que eu gostaria de falar agora? Eu gostaria de falar para vocês sobre a organização. Como eu disse para vocês, né? A organização é um grande ponto que vai direcioná-lo. Preste atenção, se ninguém nunca te falou isso, você vai escutar de mim pela primeira vez. Todo meio de hospedagem, grava isso. O planejamento, ele é anual. Não se faz planejamento de casa temporada, de apartamento, de flat, de pousada, de hotel, de nenhum tipo de hospedagem. Não se faz planejamento mês a mês. Por que, Lagreca, não faz mês a mês? Porque tem que ser anual. Porque você tem que estipular quanto que você projeta ganhar naquele mês. Por exemplo, Lagreca, eu queria que a minha hospedagem me deixasse 5 mil todo mês. 5 mil todo mês para você significa que no final do mês você tem que faturar 60 mil reais. Concorda comigo? Beleza. Só que preste atenção, vão ter meses que você não vai conseguir fazer os 5 mil. Mas por que eu não vou conseguir? Porque talvez esteja chovendo muito, o acesso esteja difícil, porque você está, sei lá, no litoral, no sul do país, que é muito frio e poucas pessoas vão, então você já sabe que a sua ocupação ali, você vai vender, mas vai vender em torno de 20%, 30%. Você conhece as dificuldades. Então, por que o planejamento anual? Porque eu vou entender que aquela gordura que eu faço na alta temporada não é para eu trocar meu carro, não é para eu pegar e fazer aquela viagem que eu queria. Não, eu tenho que entender que aquela gordura, ela vai me manter naqueles períodos que eu vender pouco. Por isso que o planejamento tem que ser anual, porque um planejamento anual, ele meio que tira das tuas costas uma ansiedade. Aí você deve estar se perguntando assim, pô, Lagreca, o conceito é massa, o conceito é legal, mas como que eu faço um planejamento anual? Eu nunca escutei falar sobre isso, cara, eu estou caindo de paraquedas agora. Relaxa. Tudo isso eu precisava de mais tempo para te explicar. Mas dentro da minha metodologia, eu tenho uma planilha que o cara só coloca os dados dentro, imputa as informações, preenche lá as informações, a planilha já cospe a precificação, já cospe tudo bonitinho, tudo organizado para você. Ou seja, não precisa você saber muito sobre matemática, só basta que você conheça as despesas que eu falei. Conhece as despesas fixas, conhece as despesas variáveis, coloca aqui na planilha que a planilha vai dizer tudo direitinho para você. Qual é o preço mês a mês, quais são as margens que você tem, tudo bonitinho. Mas, obviamente que isso é um planejamento que já vem mastigado, mas para as pessoas que não têm acesso à planilha, precisa entender o conceito. Que mais importante do que entender a planilha é você entender o porquê é importante fazer um planejamento anual, para que você não fique daquele jeito, esse mês a conta não fecha, mas já era previsível. Vai ter algumas regiões que são assim, vão ter regiões, por exemplo, que dependem, sei lá, vamos botar aqui, os lençóis maranhenses. Tem um período lá que dá uma estiagem, que as lagoas secam. Então não tem, as pessoas só vão visitar aquele local por conta das lagoas, não tem. Então vai fazer o quê? Então às vezes não tem demanda. Em outros lugares, por exemplo, feito Ubatuba, chove muito. Ubatuba chove muito, então a ocupação que poderia estar ali em 50%, 60%, vai estar em 20%, 15%, porque talvez uma semana fez um solzinho, melhorou, mas entende que isso estando dentro do planejamento anual, te dá clareza de onde que você, que direção que você está apontado. Isso é o mais importante. É a clareza, é a direção, porque se a gente trabalhar 4 pontos que são importantíssimos, foco, a clareza de onde eu quero chegar, a disciplina, que é fazer o que tem que ser feito, que é o que eu estou compartilhando aqui. Eu vou descer ainda, por isso que eu peço mais uma vez, para quem está assistindo a live minha pela primeira vez, pegue seu papel, pegue sua caneta e anote. Pegue seu papelzinho, pegue sua caneta e anote, porque depois você vai se lembrar, o que aquele cara falou mesmo, que agora eu não me lembro mais? Não faz isso, tu vai ter retrabalho. Pega o papel e a caneta e anota agora. Planejamento é anual. Por que anual? Porque eu tenho que estipular quanto que eu quero ganhar no ano, mas eu também tenho que saber quanto que eu vou gastar, porque não tem ganho sem gasto. Existe custo, não existe? Não tem limpeza, não tem enxoval, não tem energia, não tem condomínio, não tem IPTU, não tem parcela do imóvel.
tudo isso tem que estar computado. Então, você tem que saber, ao mesmo tempo, quanto vão ser os seus gastos, uma previsão, porque você não só controla quanto ganha, você controla quanto sai também. Porque se entra muito e sai muito também, fica pouco no final. Fica pouco. Então, você tem que ter esse controle. Quanto que eu quero ganhar e quanto que eu vou gastar. E aí eu ter todo esse acompanhamento, esse passo a passo. E, obviamente, que isso vai me trazer vantagens competitivas. Por quê? Porque se naquele mês eu esperava ter muitas diárias e aconteceu algum acidente de percurso, eu já sei que eu vou ter que tomar uma ação, que é um dos pontos que eu ensino dentro da metodologia. Porque, tipo assim, as pessoas acham que o mundo de hospedagens giram em torno de Booking e Airbnb. Não, eles são as principais plataformas, são um jeito mais fácil e mais rápido. Mas existe mundo pós essas plataformas. Existe o Instagram, existe o Facebook, existe o Google, existem outras plataformas. Então, assim, a gente tem que entender que, diante do planejamento, se alguma coisa não sair conforme eu estava esperando, eu tenho que tomar ação. Eu tenho tempo suficiente para tomar ação. Ah, vou para o Instagram. Ai, putz, só estou no Airbnb. Cara, eu preciso ir para Booking, eu preciso ser mais visto. Ai, eu não sei mexer em Booking. Todo mundo aprende. Só não aprende aquele que não quer. Só não aprende aquele que não quer. Porque para triplicar reservas, Booking e Airbnb é só o meio. O mais importante é a estratégia. Então, diante desse planejamento, eu tenho um acompanhamento semestral, eu tenho um acompanhamento trimestral, eu tenho um acompanhamento mensal. Obviamente, eu tenho um acompanhamento semanal. Quantos de vocês que começam a semana e já sabem todo o planejamento do que estão fazendo? Eu sei todo o planejamento. Eu olho ali na segunda-feira, olha preço de concorrentes, olha como é que está a ocupação para frente, olha quais são as restrições que podem ser tiradas. Por que eu não estou vendendo? Qual o preço que o meu concorrente está praticando? O que é que eu podia fazer melhor? Será que eu podia disparar uma mensagem para os meus clientes que já me conhecem? Tudo isso são ações que a gente planeja na segunda-feira para ir executando. Porque não tem sensação melhor do que tu chegar na sexta-feira e tu dizer assim, putz, cumpri tudo. Check, 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 check. E isso é disciplina. Porque naquela semana que você faz, cara, putz, hoje eu não estou afim de cumprir, mas você sabe que aquele dia que você vai cumprir aquilo, o resultado chega. Então, tem um acompanhamento, como eu falei, semestral, trimestral, mensal, um planejamento semanal do que você vai fazer e, obviamente, um diário, um planejamento diário. A ferramenta que eu utilizo, que é uma ferramenta super simples, é de graça. Google Calendário. Essa é a melhor ferramenta que você pode ter. Eu não vivo sem Google Calendário. Aí, Lagreca, eu nunca escutei falar sobre Google Calendário. É só você ter uma conta no Gmail, no Google. Aí você tem no Gmail, aí você entra lá no Google e bota assim, Google Calendário. Quando você já tiver uma conta no Gmail, você clica lá, tem um calendáriozinho. É só tu colocar as tuas ações. Quando você planeja a sua semana, você já sabe o que você vai fazer, você não fica perdido. Aí você pensa, mas eu não sei o que fazer. Não sabe ainda. Você vai saber agora, porque eu vou começar a compartilhar. Então, mais uma vez, você está gostando da live? Desce o dedinho aqui, nesse like aqui. Você quer me seguir no Instagram aqui? Desce o dedinho nesse coração aqui para ver se essa plataforma ela entrega a nossa live para mais pessoas. Clica aqui, desce o dedinho no coração e se você puder, manda essa live para 2 pessoas. Cara, tem 2 anfitriões que são meus vizinhos no condomínio. Tem um grupo de pousadas da minha cidade. Manda essa live para essa galera aí. Desce o dedinho aqui no coração e depois manda no coração. E você que está me vendo no YouTube ou no Facebook, desce o dedinho aqui no like também. E, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações, tá? Que é importantíssimo para que você seja avisado. Cada vez mais essas plataformas, elas não entregam conteúdo. Então, se você não interagir comigo, se você não curtir meu conteúdo, se você não comentar, a plataforma vai dizer assim, cara, ela não gosta do conteúdo desse cara. Realmente, se você não gostar, você não faz isso. Mas se você gostar, desce o dedinho aqui nesse curtido aqui e se inscreve no canal, beleza? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, você já anotou, né, quais são os pilares que a gente tem que cuidar, que é exatamente financeiro, vendas, marketing e operação. Em seguida, bota o número 1 assim, ó, organização. A organização da minha hospedagem tem que ser anual. Essa é a sacada. Por que a sacada? Porque tu não vai ficar ansioso. Esse é o primeiro ponto. Depois eu vou te explicar que dentro do planejamento tu vai ter que conhecer o custo do imóvel dormir uma noite fechado, que vai te ajudar a precificar. Mas calma, não vou pegar aqui e jogar um balde de informação na tua cabeça e vai dizer, puta merda, não tô entendendo nada do que ele tá falando. Então vamos por doses. A gente vai ter muitas lives, muitos encontros ainda essa semana. Então assim, só me acompanhar, vai anotando que você vai implementando e o resultado chega, tá? Esse é o ponto mais importante. Então, anotamos a organização, falei para você que era um planejamento, tem que ser anual, e obviamente que para um bom funcionamento do seu planejamento, existe uma coisa que é muito importante, que toda franquia tem. Se você para prestar atenção, toda franquia tem. O que é que toda franquia tem em comum? O que é que toda franquia tem?
Organização. E organização dentro de uma empresa é traduzida em quê, turma? É traduzida em quê? Processo. Processo. Essa é a grande sacada. Para que a organização, para que o planejamento funcione, eu tenho que ter processo. É você, pô, Lagrega, eu já escutei falar que era importante, mas como é que eu faço isso? Eu vou te trazer, eu vou tangibilizar isso para você, tá? Eu estou deixando isso da forma mais concreta possível, que só não aplica quem não quer, tá? Então, como é que eu tangibilizo isso, Lagrega? Como é que eu faço isso executar processo? Que é muito, para mim, é muito bacana. Eu escutei isso na época da minha faculdade, ou um gerente meu já falou isso, um diretor da empresa que eu trabalhava falou isso, mas, cara, eu não faço a mínima ideia de como é que faz processo. Como é que eu crio isso? É simples. Basta que você comece a listar as atividades que você tem que fazer. Lembra que eu falei anteriormente? Por isso que eu falei que você tem que anotar, porque você vai se esquecer. Lembra que eu falei do financeiro, de vendas, de marketing, de operação, que são os 4 pilares de qualquer hospedagem. Qualquer hospedagem gira em torno disso aqui. Essas 4. Financeiro, vendas, marketing e operação. É só isso. E dentro de cada um desses pilares aqui, tem as atividades que você tem que desempenhar. Existem as atividades. É por isso que eu quero que você liste as atividades. Por quê? Você tem que saber o que é que você vai fazer em cada uma dessas atividades, tá? E, obviamente, como que você vai fazer. Porque quando você começa a mapear o como você vai fazer, aquilo cria um padrão. Por que cria um padrão? Porque você vai começar a poder administrar a sua hospedagem à distância. Porque enquanto você não tiver processo, enquanto você não criar padrão, você fica escravo do seu negócio. Vê se não faz sentido o que eu estou falando. Por que, que a McDonald's é o mesmo padrão no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife ou Natal? Por que, que a McDonald's tem o mesmo sanduíche? Não estou querendo pôr em questão se o sanduíche é bom ou é ruim, mas é o mesmo padrão. Por que, que as franquias da praça da alimentação do shopping, todas têm o mesmo padrão? Se você comer em qualquer shopping do Brasil, aquela franquia ali que tiver instalada naquele shopping vai te servir a mesma comida, o mesmo padrão, do mesmo jeitinho. Por quê? Porque eles têm processo. Ou você acha que o dono da franquia, o franqueado master ali, o cara fica o tempo inteiro falando com os funcionários dele, enchendo o saco ali? Não fica. Mas para que isso aconteça, tem processos. E, obviamente, que processos criados, qualquer pessoa pode executar. Por quê? Por exemplo, eu estou criando um processo do meu apartamento novo. E aí o que acontece? Eu estou com algumas pessoas que ainda não, tipo assim, que eu não tenho firmeza, tipo assim, ó, tu vai fazer a limpeza do meu apartamento. Porque eu sinto que essas pessoas já furaram comigo no passado. Marcaram comigo um compromisso e desmarcou. Então isso me deixa inseguro. Se eu criar processos, se eu fizer todo esse passo a passo, no momento que uma não puder, a outra puder, eu mostrar lá, vai ter um ficheirozinho com passo a passo do que ela tem que fazer. Então ela já vai ter uma noção. A única coisa que ela precisa fazer é saber ler. É só isso. Se ela souber ler, Felipe, eu vou limpar lá, vou. Por onde é que eu começo? Como é que tá? Aí eu boto toda a descrição. O que é que ela tem que fazer, como é que ela tem que tirar o enxoval, o que é que ela tem que limpar, o que é que ela tem que prestar atenção, o que é que ela tem que organizar, tudo. Eu deixo tudo passo a passo. Então, eu não vou precisar microgerenciar essa pessoa. Então, isso é uma grande vantagem do processo. Outro ponto também, existem alguns alunos meus que começam, né, com uma hospedagem, daqui a pouco começa a gostar do negócio, e aí começa a crescer, que é exatamente o que você cresce do 0 até o 10 mil reais. Né? Por quê? Você vai tomando gosto pela coisa. Você vai, cara, peguei uma hospedagem aqui, né? Às vezes comprei meu apartamento, comecei ali, o vizinho viu que eu comecei a desempenhar um bom papel, eu comecei a alugar muito, aí o vizinho já pede para que eu administre, aí daqui a pouco já começa o zoom. Eu tenho alunos que são assim, que no próprio condomínio que administra, aparecem 4, 5, 6 apartamentos para essa pessoa administrar. Dentro do mesmo imóvel, putz, isso é o mesmo que botar doce na chupeta de uma criança. Por quê? Porque se você já faz o seu bem feito, só administrar outras unidades dentro do mesmo complexo é muito mais fácil. Depois que você entendeu como funciona, isso crescer é rápido. Então, a pessoa entende que o processo, ele mantém padrão, ele evita microgerenciamento, ele facilita treinamento, porque quando você sabe o que você quer fazer, existe um passo a passo de um treinamento, né? E, obviamente, que garante o padrão de qualidade. Beleza? Vamos para o próximo ponto aqui. De todos os procedimentos, né, que a gente vai falando aqui dos processos, eu vou listar alguns, tá? Outros você vai adicionando, de acordo com o seu dia a dia, de acordo com a sua operação, de acordo... Eu vou facilitar o caminho. Preste atenção no que eu estou falando. Olha, para te tirar do 0 a 10 mil, ou melhor dizendo, para tu triplicar tuas reservas,
Tem que ter organização, tem que ter processo. É o que eu estou batendo na tecla. E agora eu já expliquei o ponto-chave para que você entenda, que é o que vai fazer você triplicar, porque ninguém consegue ter resultado positivo fazendo uma coisa de vez em quando. É impossível. Se você não fizer aquilo toda semana, como é que você vai conseguir ser bom? Como é que você vai conseguir enxergar as oportunidades de algo que você não faz cotidianamente? Como é que você vai enxergar? Não existe mágica. É o que eu digo para as pessoas, não existe mágica. Porque, assim, é muito óbvio para mim, é muito claro para mim de que se eu cuidar da minha hospedagem, se eu focar na venda, se eu focar em entregar o melhor, se eu focar em entender o hóspede, se eu focar em novas estratégias de venda, se eu focar nas minhas redes sociais, se eu focar em ampliar meus canais de venda e eu continuar isso constantemente, para mim é muito óbvio de que eu vou triplicar reservas. Isso é muito óbvio. Tipo assim, qualquer pessoa que você vê que faz uma coisa constantemente, né, com disciplina, essa pessoa fica boa. Seja um corredor, seja um nadador, seja, sei lá, um motorista de um piloto de Fórmula 1, enfim, qualquer pessoa. Então, preste atenção que os processos, eles vão te ajudar a trabalhar no fluxo, para você não ter que estar pensando, cara, o que é que eu vou fazer hoje? Isso é uma das coisas que mais consomem tempo. Porque, assim, eu tô vivendo isso na pele agora, porque a minha mulher está aprendendo, né? A minha mulher tem um outro emprego, minha mulher trabalha na multinacional. Mas a gente está montando apartamento e vou te falar, eu não levo jeito para isso. Eu sei o que eu quero, mas, cara, eu não tenho paciência de ir na loja, de olhar sofá. Eu não gosto desse tipo de trabalho. Ela adora, ela adora. Só que eu tenho que mostrar para ela qual é o passo a passo do que ela precisa entender para que ela que toque o negócio. Entende? Então, assim, eu estou tendo uma visão de uma pessoa que não está dentro desse negócio. Então, cada vez mais essa clareza fica melhor para mim ser mais didático com vocês. Então, por isso que eu pensei nisso. Então, o que é que eu posso lhe ajudar agora quando eu falei, né, na parte de processos? Quando a gente fala sobre gestão de plataforma, o que é que você tem que estar analisando, assim, meio que semanalmente? Digamos 2 vezes por semana, você analisar números. O que números você tem que estar analisando? Primeiro deles, taxa de conversão. As vendas. As vendas. Como é que estão as vendas? Aí você, pô, Lagreca, como é que eu faço isso? Se você trabalha com Airbnb, você precisa ter a ferramenta profissional, tá? Se você trabalha com Airbnb, tem que ter a ferramenta profissional. Se você estiver pagando 3% de comissão, você não está com a ferramenta profissional. Então, você precisa ativar o preço simplificado para que você tenha visão desses dados. Se você já trabalha com a Booking, só basta você clicar lá na aba de análise de dados, painel de classificação e vai sair lá o número. Quantas vezes tu aparece nas pesquisas, aí no meio vai aparecer quantas vezes as pessoas entraram no teu anúncio e depois vai aparecer quantas pessoas viraram reserva. O número ideal para hospedagens que tem muita rotatividade, ou seja, hospedagens que o hóspede fica em média 2 dias, se você tiver muita rotatividade, uma taxa de conversão boa é 2% para cima. Então, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 é uma taxa de conversão boa. Para quem tem estadias mais longas, é difícil mensurar uma taxa de conversão, mas digamos que entre 0,3 e 0,8 é bom. Mas o principal indicador para mim, nessa situação, de quem tem estadias mais longas, é a taxa de ocupação. Se a taxa de ocupação estiver boa, se tiver com a receita boa, beleza. Agora, minha taxa de ocupação está baixa e eu tenho rotatividade, como é que está a minha taxa de conversão? Entende? Então, isso é um ponto importante. Você fala, taxa de conversão, para mim, fica muito abstrato. Vamos trazer para o plano concreto. O que é que eu quero dizer com isso? A cada 100 pessoas que visualizarem o teu anúncio, 2 têm que virar reserva. Esse é o número da internet. 2, pelo menos 2. Então, pensa, 100 pessoas entraram no meu anúncio. Se 100 pessoas entraram no meu anúncio, 2 tem que virar reserva. Se 2 não virarem reserva e você tem muita rotatividade, o seu anúncio está ruim. A sua foto não chama atenção, o seu preço pode estar errado, as suas políticas podem estar muito restritivas. Eu vou falar sobre vários assuntos durante essa semana, tá? Então, 8 horas da noite é aula. Meio-dia eu faço mentoria com alunos do Método Hospedagem Lucrativa. Então, durante essa semana eu vou falar de algumas outras estratégias, tá? De alguns outros temas de live. Então, só guarda isso. Taxa de conversão é o primeiro indicador. Segundo, reservas futuras. Porque é muito importante que eu veja como que está o meu banco de previsibilidade. A melhor coisa que tem é você abrir um calendário e dizer assim, eita, hoje é 19 de setembro, né? Nossa, o meu calendário de outubro já está 60%, 70%. É você, cara, ó, que legal. Isso é muito bom. Mas para que isso aconteça, você tem que proporcionar condições.
né? Ou seja, tem um preço mais atrativo para quem reserva com antecedência, enfim, eu não vou entrar nessa estratégia, eu estou falando os indicadores do seu dia a dia como gestor para você conseguir triplicar reservas. Ou melhor dizendo, para você ir do zero aos 10 mil reais, seja na Booking, seja no Airbnb. E o próximo ponto, analisar, obviamente, taxa de ocupação, né? Óbvio que uma hospedagem que está com taxa de ocupação baixa, isso é indiscutível que ela não está ganhando dinheiro. Mas, obviamente, que você também tem que entender que taxa de ocupação alta também não é sinônimo de muito dinheiro, porque você pode estar vendendo por um preço abaixo, né? Ou seja, pode ser que também não esteja legal. Então, esses são os indicadores na hora da gestão de plataforma. Próximo ponto, nota aí, atendimento, que é um ponto que você também tem que ter processo. Cria scripts de conversa, porque uma das coisas que mais mata o tempo de um anfitrião, que mais mata o tempo de um dono de uma pequena pousada, chama-se WhatsApp. Isso é um infeliz, meu. Isso é um infeliz. O WhatsApp consome um tempo violento de você. Se você não tiver com as respostinhas já pré-prontas, tudo organizadozinho, só fazer alguma pequena mudança, se você tiver que estar escrevendo todas as vezes que você vai interagir com o hóspede, pode se preparar que sua vida vai ser um digitador de WhatsApp. Se você fizer anúncios e você tiver bom retorno, você vai virar isso. Então, o mais importante é que você tenha um atendimento. Por quê? Esse atendimento vai servir para as plataformas, esse atendimento vai servir para o WhatsApp, vai servir para o Instagram. Óbvio que eu não posso atropelar um pouco os assuntos, mas só para explicar um pouco aqui, para contextualizar, quando eu falo Instagram, né, quando eu falo WhatsApp, é porque eu falo muito de que a minha metodologia, ela dá um excesso de exposição em você. E o que acontece quando você tem um excesso de exposição? Isso é o que eu chamo de efeito vitrine. Quanto mais você vender pelo Airbnb, quanto mais você vender pela Booking, essas plataformas vão dizer assim, vem cá, tu é um parceiro bom, sobe aqui no ranking. Vem para as primeiras páginas, sobe aqui no ranking. E aí você começa a vender bem, quando você trabalha os 9 pilares que eu falo. Só que isso também tem uma outra consequência. Qual é a outra consequência? Quanto mais você vende nessas plataformas, você ganha mais exposição. E quanto mais exposto você está, mais pessoas vão te procurar nos canais diretos. Mais pessoas vão te procurar no Instagram. Mais pessoas vão te procurar no teu site. Mais pessoas vão procurar o teu Facebook. Então, você entende que esse excesso de exposição também aumenta as reservas diretas. E, estatisticamente, isso aumenta em até 40% as tuas reservas diretas sem você gastar R$ 1 com isso. Só você trabalhando os 9 pilares que eu ensino no Método de Hospedagem Lucrativa, onde eu vou explicar em mais detalhes no nosso evento. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. O link está aqui embaixo, você que me assiste no YouTube ou no Facebook. Então, eu vou explicar sobre os 9 pilares, porque esses 9 pilares vão te colocar nas primeiras páginas. Aí você, cara, eu entendi. Mas tem como exemplificar mais? Tenho. Quantos de vocês já não compraram passagens aéreas olhando o site da Decolar e depois foi no site da companhia aérea? Quantos de vocês já não olharam, sei lá, uma comida no iFood e depois você entrou no Instagram do restaurante? Porque sempre o preço é diferente. Sempre que você compra diretamente, o preço é mais barato. Sempre. Você pode ver um restaurante no iFood, e se você pegar esse mesmo restaurante dentro do Instagram, ele geralmente está 10% mais barato, porque a taxa do iFood, se eu não me engano, é 18%. 18 é 22. Então está sempre mais barato. Então existem pessoas que fazem isso conosco também. Existem pessoas que vão ver o nosso anúncio do Airbnb e na Booking e vão nos procurar direto. Então, o que eu estou querendo dizer para você aqui é que esse atendimento, quando você começar a transbordar, isso vai te consumir tempo. Então, por isso que eu falei, gestão de plataforma, atendimento, tenha os scripts preparados, tudo organizado, porque isso vai facilitar o seu atendimento. Você vai ganhar muito tempo com isso. Próximo tópico, reserva. Pô, Greco, o que é que eu tenho que mapear? Quais são os processos de reserva? Porque, como eu falei, o processo é o que vai fazer você ganhar dinheiro. É a repetição que vai fazer você ganhar dinheiro. Porque, como eu falei, foco. Já sabe onde você quer chegar. Pô, eu quero chegar nos 10 mil, eu quero chegar nos 5 mil. Eu tenho disciplina, que é exatamente o que eu estou listando aqui, para você fazer isso aqui, né, distribuir na tua semana. É a disciplina. Eu tenho paciência, porque eu estou semeando, e eu sei que aquilo eu vou colher. Eu só preciso ter paciência, porque nada cresce do dia para a noite. E o quarto ponto, a metodologia. O passo a passo, a organização que vai fazer você triplicar reservas. É isso que você tem que ter em mente. Então, dentro desse estágio que eu estou falando, estou compartilhando com você agora a parte de reserva. Eu tenho que ter processo. Por exemplo, pré-reserva.
Bom, o hóspede foi ali, né, entrou em contato, papapá, já fez a reserva, mas assim, ali é uma pré-reserva, tem que existir a confirmação. A confirmação veio o quê? Com a cobrança. Isso é para quem recebe reserva direta, né? Tem que ter a cobrança. Ou para quem trabalha com booking e você coleta o pagamento, tem que ter a cobrança. Então, existe a pré-reserva, existe a cobrança, existe a confirmação do pagamento. E aí, depois você tem que pegar aquela reserva, colocar no seu calendário. Tem que enviar um e-mail ou um WhatsApp alguns dias antes da reserva, para evitar que o hóspede esqueça, por exemplo, ou que o hóspede se atrapalhe no ato do check-in. Então, você entende que todos esses processos, o que é que eles estão fazendo no final das contas? Mantendo o padrão, te dando tempo, né? Te dando tempo e, obviamente, agilizando tudo para você. Porque quando isso está organizado, você não está perdido no que fazer. Agora eu vou fazer isso. Agora eu vou olhar booking. Agora eu vou atender o hóspede. Agora... Não. Quando isso está tudo organizado, o que você vai fazer, você tem uma rotina e você está fazendo isso, o resultado chega. Próximo ponto, parte de limpeza. Quantos de vocês que tem um checklist de saída para fazer a manutenção? Se tiver uma lâmpada queimada, se o ar-condicionado não estiver esfriando, se a descarga do banheiro está quebrada, se o ralo estiver entupido. Se você não tiver um checklist, se você não acompanhar isso, como é que você vai ter a manutenção? Sabe o que, é que vai acontecer? Vai passar despercebido e isso vai refletir aonde? Na minha avaliação. E você já sabe, você está cansado de escutar, que eu sempre digo, avaliação negativa não tem como você vender muito e não tem como você vender por um preço mais alto. Então, cuida, porque na hora da limpeza tem que ter um checklist. E se aquela diarista que tu sempre contou, sofreu um acidente, ficou doente, vou ter que substituir, mas a que eu vou substituir não conhece nada, não sabe de nada, nunca limpou meu apartamento. E agora? Peraí. Eu tenho um checklist, tenho um passo a passo. Ela sabe ler? Pô, ela sabe ler. Pronto, tá aqui o checklist. Dou uma instrução ali, eu digo, uma caneta tá aqui, é só você dar um check em tudo que você já fez. O que você já fizer, você passa um risquinho na caneta aqui, faz um xizinho, e você já cumpriu aquela tarefa. Então, eu tenho a segurança de que ela vai seguir aquele passo a passo, vai manter meu padrão, e eu não vou precisar microgerenciar ela. Eu estou coberto para qualquer urgência. Então, você entende que isso é um preparo? Isso é um preparo. E eu digo e repito, triplicar reservas não é fórmula mágica. É um processo, é um método. É só você seguir o passo a passo. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É impossível não dar errado. É impossível. Só que o mais difícil é o seu comprometimento. É a sua organização, é a sua disciplina. Outro ponto que você tem que mapear, vamos falar de check-in. A gente fala de check-in, ou seja, saber a hora da chegada do hóspede. Como é que ele vai receber a chave? Você já passou as instruções para ele? Toda reserva tem que ter esse check-in. Tu já avisou para ele como é que ele vai chegar, onde é que ele vai pegar a chave, onde é que ele encontra, já mandou o mapa para ele, se a fechadura eletrônica, já mandou a senha para ele, ele já está sabendo as informações como é que chega. Sabe por quê? Porque se esse cara tiver problema na chegada, pode esperar que você vai ter uma avaliação negativa. Pode esperar, pode esperar. É certeza, é certeza, certeza. Então, a hora da chegada, o recebimento das chaves, você tem que coletar as informações antes do hóspede viajar. Se você recebe um hóspede que vem do aéreo, eu tenho que saber qual é o voo dele. Antes dele viajar, eu já tenho que saber qual é o voo, qual hora que ele vai chegar. Por quê? Porque eu tenho que estar atento. Porque um check-in mal feito vai dar errado. Vai dar errado. Outro ponto, depois que você interagiu com ele, coletou informação, sabe como ele vai chegar, mandou o mapa, avisou como é que chega na hospedagem, mandou umas informações precisas, talvez uma localização, um endereço, um ponto de referência. Tudo tem que estar muito claro. Explicou para ele quem é que vai receber ele. Quem que vai receber ele se vai entregar a chave? Outro detalhe, check-in, ou seja, um checklist do check-in, digamos assim, né? Ou seja, entrei aqui no check-in. Se você faz check-in presencial, né? Se você não faz check-in presencial, você tem que ter uma regra da casa com tudo organizado. Vai deixar o cara com dúvida? O cara entrou na tua casa na hospedagem, o cara não sabe mexer em nada. Tu acha que o cara vai entrar na tua casa e vai ligar as luzes, vai deitar no sofá, vai ligar a TV a cabo, vai estar tudo funcionando assim. Ele vai adivinhar intuitivamente. Tem umas pessoas que podem sim adivinhar, as outras não. Então, todo esse passo a passo vai gerar o quê? Uma receptividade, uma satisfação desse hóspede, que isso vai gerar uma boa avaliação. Tem grandes chances de gerar uma boa avaliação. Então, fazer todo esse checklist, né, apresentar a hospedagem,
todos esses detalhes, né, que a gente tem que falar, né, desde o bairro ao condomínio, as regras, né, o que pode, o que não pode, o que fazer, o que não fazer, tudo isso tem que estar muito claro dentro do hóspede. Outro detalhe também, né, ou isso aqui já é um outro pilar. Durante a estadia, quantos de vocês procuram saber se o hóspede está bem instalado? Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, o hóspede entrou na tua casa, foi tomar um banho, a resistência queimou na hora do banho daquele cara. E aí tem pessoas como eu, Lagreca, como eu não reclamo. Eu não gosto de reclamar, eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça de reclamar. E aí o chuveiro queima. Aí eu não me incomodo, né? Eu sempre tomo banho frio mesmo, mas eu sei que a minha mulher vai se incomodar. Mas enfim, eu não reclamo. Mas tem pessoas também que não reclamam, mas vão descontar aquilo numa avaliação. Eu não reclamo e nem para avaliação eu vou. Então, assim, para mim isso é tranquilo. Então, preste atenção que durante uma estadia, eu tenho que gerenciar aquilo ali. Ou seja, o hóspede entrou, eu posso ligar para ele, olha, como é que foi a sua chegada? Foi tudo bem? Beleza? Tá contente? Tá, o apartamento tá limpo? Tá como você esperava? Você já testou o ar-condicionado? Já tomou um banho, chuveiro? Tá tudo ok? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Aí a pessoa vai dizer, nossa, sabe? Então, tipo assim, qualquer coisa que aconteça imprevisto, sei lá, a luz queimar, sei lá, um botijão de gás falta gás, um botijão falta gás, algum detalhe que você possa consertar, diante da assistência que você deu, essa pessoa ela tende a reconsiderar, né? Ela vai olhar e vai dizer, putz, velho, o cara foi tão, né, atencioso. Então, durante a estadia, esse controle de qualidade é importante, porque é meio que você estiver trabalhando de forma preventiva e não remediando, não apagando incêndio, né? Eu não vou apagar incêndio, eu vou prevenir o incêndio. Então, isso também é uma assistência bacana que você dá. Próximo ponto, momento da saída. Eu disse para vocês que as pessoas costumam se lembrar sempre do começo e do final. E esses pontos, eles são importantíssimos. Por quê? Porque é o que fica guardado na memória, a chegada e a saída. Às vezes a duração da estadia, as pessoas esquecem, mas a chegada e a saída, se for tumultuada, se existirem desencontros, se for trucado, dá problema. Então, o que é que eu tenho que fazer, cara, para fazer um check-out bom? Tem que ter lá no meu processo, enviar uma mensagem um dia anterior, informando o horário da saída, para que o hóspede saiba, etc., a hora que ele vai sair, a hora que ele vai embora. Eu tenho que reforçar isso. Tem pessoas que, eu achei que era de 2 horas da tarde para sair. Eu aluguei, achei que era para passar o dia todo. Sempre tem, né? Essas pessoas que algumas vezes se dão de louco. Sempre tem, mas faz parte do jogo, né? Os loucos fazem parte do jogo também. Mas aí eu tenho a obrigação de informar. Lembre-se, a comunicação é toda a responsabilidade sua. Se você se comunicar mal, aquilo vai refletir em você de alguma forma. Ou o hóspede não vai ficar satisfeito, ou o hóspede poderia ficar mais tempo e não vai ficar, ou se você trabalha, né, que é uma coisa que eu ensino dentro do método hospedagem lucrativa, para você trabalhar as vendas acessórias, para você subir ticket. Eu forneço cerveja, eu forneço outros utensílios dentro da casa, se ele consumir, beleza, se ele não consumir, não paga nada. Então, isso também mexe com a satisfação, com o consumo direto. Né? Se o hóspede está insatisfeito, ele não vai consumir, isso é fato, tá? E, obviamente, que no final do check-in, como eu falei, tem que ter, né, o teu checklist de saída, o teu passo a passo para você averiguar antes da entrada de um novo hóspede. Ou seja, o que eu tenho que estar testando sempre? Chuveiro, se o chuveiro está esquentando, né? Essas coisas. Alguns detalhes, se não tem nenhum preservativo embaixo da cama, ou uma calcinha embaixo da cama. Sabe, alguns detalhes que você tem que olhar, que tipo assim, são aquele tipo de detalhe que se escapar, eu não sei nem o que dizer. E, por fim, qual é o processo que eu tenho que ter, tá? Todos esses processos que eu falei aqui são processos de forma geral. Óbvio que dentro da sua operação vão existir detalhes, mas eu trouxe para você o grande esqueleto. Eu adiantei a tua vida, tá? Eu adiantei a tua vida. Que eu sei que você vai ter que fazer isso. Mas eu não sei o que eu vou mapear. E você começa a confundir check-out com check-in, com não sei o quê, com atendimento, com venda. Eu dei tudo destrinchado. Eu falei que a organização é importante. Aí falei, você que chegou atrasado, anote, por favor. E óbvio, não esquece, não, deixa logo o like aqui, tá? Você que está me assistindo no YouTube e no Facebook, deixa logo o teu like aqui no vídeo. E você que também no Instagram, tá? Você está gostando da minha live? Tá legal para você? Faz um favor para mim, desce o dedinho aqui no coração aqui. Tem um coraçãozinho aqui no cantinho aqui, ó. Não tá meu dedo aqui, ó. Pega aqui, desce o dedinho aqui, ó. Clica à vontade. Para que o Instagram identifique de que essa live é boa, beleza?
Obrigado, viu? Quem puder descer o dedinho aí, eu agradeço demais. Então, o que é que acontece? Eu listei aqui para você quais são os pontos principais. Claro que dentro da sua operação vão existir alguns outros pontos que você vai ajustar, tá? Alguns pontos que você vai ter que ajustar. Então, eu listei para você o quê? O que é importante para eu conseguir os 10 mil, né, da minha hospedagem. Como é que eu faturo os 10K, né, os 10 mil reais? Dessa forma, organização, processo. A gente está no jogo do resultado, não no jogo do esforço. E aí eu falei, cria processos todo passo a passo para que você tenha uma rotina, porque foco, disciplina, paciência e método vai chegar no resultado que você quer. Então eu fiz a listagem dos procedimentos de gestão de plataforma, que é importante, atendimento, reserva, limpeza, check-in, duração da estadia, checkout, e agora nós vamos para o último, que é o pós-venda. O pós-venda agora é exatamente o quê? Putz, prestei o melhor serviço de todos. O hóspede está satisfeito, me elogiou, gostou, surpreendi, fiz tudo o que podia. Mas você ainda não colocou a bola no gol. Tá faltando ainda. O que é que tá faltando, turma? O que é que tá faltando? Tá faltando avaliação. Se eu prestei um bom serviço, se foi um atendimento top, eu tenho que ter essa avaliação. Eu preciso dessa avaliação. Por quê? Porque, cara, preste atenção, hospedagem que não tem avaliação, hospedagem que não tem nota, não vende. As pessoas não confiam. As pessoas não confiam. Então, isso é importante, que você tem que ter avaliação. E aí as pessoas falam assim, mas eu devo pedir, Lagreca? É óbvio, é óbvio. Tem que pedir, tem que pedir. Você não está fazendo nada errado, você está pedindo. Se você prestar um bom serviço, peça. Peça, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Pô, não prestei um bom serviço? No final, na saída, olha, não esqueça de nos avaliar. É muito importante para a gente a sua opinião. Só que o pedido, ele tem que vir numa forma de humildade. Você não pode chegar para o cara e dizer, pede, me avalia aí, porque se tu não me avaliar, eu não vendo, é ruim. Não. Cara, no jeitinho, né? Vamos na maciota. Olha, a tua avaliação é super importante para mim. Eu só tenho como melhorar se você me falar em que eu posso melhorar. Existe alguma coisa que eu poderia te atender? A pessoa, não, foi tudo bem, foi tudo ótimo, beleza. Tá bom. Mas, dito tudo isto, eu queria te pedir que você me avaliasse bem nas plataformas. Seria possível você colocar lá, já que você gostou da estadia, é importante também, porque quanto mais bem avaliada a gente na plataforma, é sinal de que nós somos um parceiro de segurança, que nós somos um parceiro confiável, que nós prestamos um bom serviço. E, obviamente, que outras pessoas, né, vão se sentir seguras para experimentar a nossa hospedagem. Então, se você puder me dar essa força, já que você gostou, eu ficaria muito agradecido. E pede, não tem problema nenhum. E aí, obviamente, eu não vou pedir só uma vez, né? Eu vou pedir até 3. Eu pedi uma na saída, ele saiu no domingo. Na terça-feira, eu mando uma mensagem. Então, uma pedida na saída. Com a mensagem, tá lá. Segunda pedida vai na terça-feira. E a terceira pedida vai na sexta. Eu vou fazer 3 pedidas, porque depois de 7 dias, eu não vou ficar enchendo o saco da pessoa. Né? Me avalia, não. Se ele não avaliou com 3 pedidos, ele não quer lhe avaliar. Ele não quer lhe avaliar. Então, faça 3 pedidos. 3 pedidos. Não avaliou, beleza. Então, você está ali, reforça, manda o link. Não esquece, é importante para a gente. Sempre na humildade. Qualquer pessoa que lhe peça as coisas na humildade, as portas se abrem. Se abrem. Quando você não é arrogante, não é prepotente, né? Não chega... Tem um jeito de chegar, não sei explicar como é, mas eu sei quando chega uma mensagem para mim, quando a pessoa chega, ou quando a pessoa chega, pô, na humildade ali, trocando ideia, o cara chega na maciota. Tem diferença da forma que eu leio? Claro que tem. Você chega com uma pessoa que cuspindo um monte de informação para você, e chega uma pessoa assim, pô, Lagreca, pô, aconteceu isso, pai, a pessoa resume, não me manda uma redação do Enem, pô, a pessoa vai bem direto, Lagreca, aconteceu isso, o que é que tu faria? Pô, que massa, tal, pô, vou te ajudar aqui. Agora chega uma pessoa com um texto desse tamanho, falando, e você sente que aquele texto, que a pessoa, né, pela leitura, você sabe. Então, isso é um ponto importante. Então, pessoal, toda essa live de hoje foi uma construção de como que eu consigo do 0 aos 10 mil reais na Booking e no Airbnb. Ou seja, não tem mistério, não tem mistério. Tudo que eu mostrei aqui é o que você tem que trabalhar de forma consistente. É só isso. Só que o que você vai precisar adquirir mais, que aí esse conhecimento vai vir em outras lives, é exatamente o que fazer em cada um desses pontos.
Por quê? Porque dentro de políticas eu tenho muita coisa para falar. Dentro de preparação de hospedagem, eu tenho muito para falar. E, por sinal, eu estou vivendo essa fase, né, de preparação de hospedagem. Né? Aqui, naquela correria, eu estou vivendo essa fase. Então, assim, eu vou dizer para vocês, vale muito a pena. É cansativo no começo? É. Porque você faz, nossa, putz. Aí você fica andando para um lado para o outro. Essa cama é legal, não é? E negocia preço, a cama tá cara, putz, não tá. E aí tem muita coisa, porque apartamento eu vou ter que comprar tudo, né? No apartamento não ficou nada. Tem que comprar tudo, eu tenho os móveis fixos. Então, assim, é um trabalho, mas que vale a pena porque traz retorno. É como eu digo, é um trabalho estratégico. A preparação da hospedagem é estratégica. Porque se você fizer uma preparação certa, você vai conseguir vender mesmo nos períodos difíceis. Por quê? Porque você tem uma hospedagem que foi preparada para um público que você quer atender. E aí eu sempre falo nas lives, né? Não seja genérico, seja o mais específico possível para que você consiga vender. Espero que vocês tenham gostado aí da live de hoje, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Tivemos mais de 200 pessoas ao vivo hoje. Muito obrigado. Foi muito bom a live hoje. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos vocês. Quem puder, deixa teu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, tá? E ativa as notificações, que é importantíssimo. Então aqui, ó, deixa tua curtida aqui. Valeu, turma. Valeu. Muito obrigado, viu? Fiquem com Deus. Amanhã a gente se fala.